Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, lógico, né, que é o primeiro, brincadeira aqui à parte, mas vamos lá, gente. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo muito interessante que eu tava pensando esses dias, né? Pensando sobre o quê, Kamal? Esse é um canal que eu quero trazer a palavra para você, trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para que você realmente seja renovado, seja fortalecido, seja edificado por essa palavra, porque é assim que diz a nossa Bíblia, né? Então vamos lá. Pra gente começar, o que que eu tava pensando esses dias, né? Que, tipo assim, eu fiquei conversando com Deus e falando com Deus sobre isso, e tem uns 2, 3 dias que ele vem falando comigo sobre isso. E ele tem colocado isso no meu coração no sentido assim, ó. Vocês já começaram a se perguntar por que que muitas vezes a gente julga as pessoas? Por que que muitas vezes, mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente sabendo que está escrito na palavra dele aqui, ó, em Mateus, no capítulo 7 versículo 1 em diante, está escrito assim, ó. Não julguem, eu vou ler aqui, aí vocês prestem atenção no que eu vou ler, tá? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por quê? Você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Isso é muito real, não é? Muitas vezes a gente fica pensando assim, caramba, eu quero tanto ajudar outras pessoas, eu quero tanto fazer isso, eu quero tanto que a outra pessoa se converta, eu quero tanto que o outro faça, e às vezes, muitas vezes a gente não consegue olhar para o nosso cisco, né? A gente não consegue olhar para que está escrito aqui, ó. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão? É um cisco no olho do irmão do seu irmão. Mas não se dá conta da viga. Olha como é que tem uma grande diferença e às vezes, muitas vezes a gente não presta atenção na própria palavra. No olho do irmão é um cisco, porque você está olhando, porque você está vendo. Mas no nosso olho, a gente tem muitas vezes uma viga que nos atrapalha a fazer as coisas, que nos atrapalha a realmente a se dedicar mais a Deus, a realmente ajudar outras pessoas. Como é que eu vou ajudar outra pessoa? Como é que eu vou tirar o cisco do meu irmão, se muitas vezes eu não consigo tirar a própria viga do meu olho? E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei refletindo sobre isso, e Deus começou a falar comigo fortemente sobre isso, e começou a falar, cara, você quer realmente ajudar as pessoas? Você quer realmente fazer com que as pessoas sejam diferentes e sintam diferentes do seu lado? É você parar de julgar as outras pessoas. É você entender que quem é Jesus, quem faz as coisas é Jesus e não você. Você não veio aqui no mundo para você mudar as pessoas, para você infligir o livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós e chegar ao ponto de falar para outra pessoa que ela precisa mudar. Quem somos nós? Quem sou eu para te falar que você precisa ou não mudar? Eu posso te direcionar através da palavra e através daquilo que eu já vivi, mas a escolha é sua. Se você vai mudar ou não, sempre a escolha é sua. Até mesmo quando Deus ele chamou os discípulos para andar com ele, todas as atitudes que eles tiveram foram sempre as atitudes e as decisões que os próprios discípulos tomaram. Quando Judas traiu Jesus, se vocês conseguirem entender e forem olhar isso na Bíblia, vocês vão entender que eu estou falando. Quando Judas ele traiu Jesus, ele fez uma escolha. Jesus perdoou ele? Claro que ele perdoou ele. Mas ele não conseguiu se perdoar, ele se sentia culpado, ele se sentia julgado, condenado. Jesus condenou ele, Jesus era o único cara que poderia julgar ele, como diz essa palavra. Não julgueis para que não sejam julgados, porque à medida com que nós julgamos o outro, nós vamos ser julgados da mesma forma, correto? Então o que que acontece? Muitas vezes a gente faz isso e a gente não percebe que a gente está sendo contra a própria palavra de Deus. A gente está em vez de ajudar o nosso irmão, a gente está pisoteando nele. Concorda comigo? Se você concorda comigo, depois você deixa o seu comentário aqui no vídeo, tá? Eu vou ler com todo amor e carinho, independente da sua opinião, independente se você acredita nisso ou não, independente se você concorda comigo ou não, tá? Nem a gente não veio aqui para concordar com ninguém e é isso aqui, esse vídeo não é para te convencer a nada, é simplesmente para te deixar uma palavra no seu coração para que você entenda e viva mais livremente, sem precisar ficar julgando outras pessoas, sem precisar ficar se importando com a vida dos outros no sentido assim, ó.
Se você viu algo de errado nessa pessoa, a Bíblia não diz nada sobre você não repreender o seu irmão, nada sobre você não realmente querer ajudar o seu irmão. Mas você precisa saber fazer isso. Não é julgando ele, não é condenando ele, não é apedrejando ele que você vai conseguir trazer ele para perto de você. Você precisa entender e ter entendimento das escrituras para que a pessoa que anda do seu lado, ela ter confiança de falar aquilo que ela precisa falar para você e você orar por ela, né? Você realmente se dedicar na vida dela para que ela realmente venha mudar. O processo de mudança, ele não vai acontecer a partir do momento que você se converte. A partir do momento que você se converte, você apenas aceita, você apenas começa a acreditar que Jesus é suficiente Salvador, que ele começou a entrar na sua vida. Mas você tinha uma vida antes, entende? Que você tinha uma vida antes de conhecer Jesus e agora que você conheceu Jesus, você vai começar um processo de ter uma vida nova. Tanto é que a Bíblia vai dizer que você precisa nascer da água e do Espírito, para que você possa entender as Escrituras e o Espírito Santo e como Deus trabalha. A partir do momento que você se converte, começa um processo todos os dias de você conhecer Jesus, de você conhecer o que ele quer, de você conhecer o que ele faz, para que você possa passar por esses processos. E jamais a gente vai ser perfeito. Jamais a gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar assim, nossa, eu sou perfeito. Nossa, eu consigo ajudar todo mundo. Nossa, eu sou sem falhas. Nossa, eu sou sem pecados. Não existe isso, porque a própria Bíblia vai nos dizer que aquele que fala que não tem pecado algum já é mentiroso. Então a gente precisa entender as escrituras e entender qual é o seu chamado, entender o que você veio realmente fazer aqui, o que você veio realmente trazer para as pessoas, para que elas possam realmente não ser julgadas ou ser condenadas. Porque o que eu vejo muito por aí é que as pessoas adoram dar opinião, gostam demais de se meter na vida do outro, mas não se atenta para isso aqui, ó, que está escrito aqui, ó. Por que você repara no cisco do olho do seu irmão? Por quê? Entende? E eu comecei a perguntar isso para Deus. E Deus começou a falar comigo o seguinte, cara. Você às vezes presta atenção demais nos outros do que você prestar atenção em mim. Presta atenção em mim, que sou Cristo. E aí você vai ser cheio de mim. Quando você ser cheio de mim, você consegue transbordar para as outras pessoas. Então, é isso que Deus quer falar com a gente hoje. É isso que Deus quer falar comigo, com você. E com essas pessoas que vão assistir esse vídeo, eu quero que você entenda que eu não estou querendo te repreender nem nada disso, ou que você não pode se meter na vida do outro para ajudar o outro. Não entenda mal, não interprete essa palavra como uma repreensão que você não vai mais julgar ninguém, que você não vai conseguir mais ajudar ninguém. Não é essa a questão. A questão que eu quero dizer para você hoje é que você entenda, antes de julgar a pessoa, você se coloque na vida dela, você se coloque na posição que ela está nesse momento e tente entender o por trás de tudo isso. Tente entender o que ela passou, o que ela está passando, porque existe um processo, como eu falei antes. Quando a gente se converte, eu tive isso, eu me converti com 16 anos. Hoje eu tenho 34 e eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou conhecendo Jesus, porque Jesus é algo que ele se renova todos os dias, e a palavra diz isso. A palavra dele é tão real e tão verdadeira que ela se renova todos os dias. Eu posso ler essa palavra aqui amanhã com você e a gente vai ter uma outra interpretação, porque ele é infinito. Eu posso ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e posso ler todos os dias um versículo de cada um. Todos os dias Deus vai revelar algo novo, todos os dias Deus vai revelar algo inacreditável, algo que você ainda não viu, porque a palavra de Deus vai dizer, tem um versículo que eu gosto muito, ouvidos nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, entende comigo, vem comigo nessa história. Começa a entender e entrar no raciocínio que eu quero te levar, tá? Por quê? Porque se Deus se renova todos os dias, por que nós julgamos o nosso próximo? Por que nós queremos sempre olhar para o próximo em vez de olhar para a nossa própria vida, de olhar para o nosso próprio caráter, de ver o que tem dentro de nós, para que nós sejamos espelhos, semelhança de Cristo? Porque quando Cristo veio à Terra, ele não falou assim, ó, todo mundo vai ser perfeito, todo mundo não vai ter pecado, vocês vão andar livremente, porque agora eu cheguei e aí eu vou vencer o mundo, vou vencer tudo e vocês não vão fazer mais nada, não precisa fazer mais nada. Não é nesse sentido, gente. Jesus ele veio para provar para nós que é possível viver em santidade, é possível viver
com um caráter reto, é possível viver em todas as coisas daquilo que Deus faz e quer fazer através das nossas vidas. Mas a gente precisa entender quem é Jesus, a gente precisa conhecer Jesus não só de ouvir falar, mas sim de relacionamento. Você precisa ter um relacionamento com Jesus, você precisa ser amigo dele, você precisa colocar ele como seu principal amigo, porque ele vai entender quem é você. E, cara, quando eu digo isso, eu falo pra você orar sincero. Não existe oração perfeita, não existe um método de oração. Existe você conversar com Deus. A Bíblia diz, no próprio Mateus, se não me engano, tá? Depois vocês precisam, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. No próprio Mateus, capítulo 6, diz sobre oração, diz sobre como orar. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. No secreto ora o Senhor. E aí com o que você conversa no secreto é você e Deus. Como? Não precisa, não interessa. Deus não quer saber como você vai orar. Deus quer saber se você vai realmente levar todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, toda a sua indignação para Ele. Esses dias eu estava conversando com Deus e eu falei com Deus, Deus, muitas vezes eu fico chateado, indignado com algumas coisas, assim, eu fico meio, sabe, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. E Deus falou para mim assim, cara, entra no quarto e vem conversar comigo. É só isso que eu quero. Eu quero que você fale pra mim tudo. Eu quero estar apto a saber tudo da sua vida. Porque quando a gente começa a deixar Deus entrar nessa parte, no sentido de ser, no sentido de Ele ser tudo nosso, de não, a gente não depender de ninguém, de conselheiro. O melhor conselheiro que eu te digo hoje, cara, com toda a experiência, é Jesus. Você pode ter a sua esposa, pode ser uma boa conselheira com você, show de bola, tranquilo, mas vai ter momentos que você e Deus. Vai ter momentos que você não vai conseguir fugir, você não pode fugir disso. E muitas vezes eu fugi disso. Muitas vezes eu, tipo assim, eu sempre perguntava pra alguém uma opinião. Eu perguntava para um amigo que eu tinha mais afinidade, de um irmão que tinha mais afinidade comigo, ou meu pai, ou minha mãe, que a gente tem a confiança no nosso pai, a gente tem a confiança na nossa mãe, a nossa esposa, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem essa confiança com a nossa esposa também, porque ela tá ali no dia a dia, na batalha. Mas Deus chegou para mim um dia e falou, cara, você precisa entrar em contato comigo direto. E é isso que eu quero falar isso para você hoje. Entre em contato com Deus direto. Hoje a gente tem livre acesso por causa do sangue de Cristo, por causa do livre acesso que Ele nos deu através da sua morte, da sua ressurreição. Então, pensa comigo. Em vez de a gente ficar julgando outras pessoas e perdendo tempo em julgar outras pessoas, em se preocupar no sentido por que o cara tá com aquele cisco, ou por que disso, ou por que daquilo, vamos parar de julgar? Vamos ver a nossa vida, olhar pra gente, olhar pra dentro de nós, olhar para aquilo que Deus quer fazer em você. Você, e por muito tempo eu fiquei assim também, mas você é a pessoa que Deus quer usar nesse tempo. Você é a pessoa que Jesus quer transformar, porque você é o escolhido de Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não deixa ninguém dizer que não é assim, porque é assim. Se eu fosse estender esse vídeo, eu poderia falar várias e várias, várias outras palavras e versículos que confirmariam aquilo que eu estou falando. Mas como esse vídeo é mais para te deixar essa palavra que Deus colocou no meu coração sobre o julgamento, sobre não julgar, sobre não se importar no sentido de cara, o que eu tô fazendo? O que eu vou fazer por essa pessoa? Eu vou julgar ela? Ou eu vou realmente amar ela? A gente não veio para julgar ninguém, nem Jesus, que tinha todo o poder e toda a autoridade. Eu vou dar um só exemplo, tá? De mais uma só palavra que está escrito na Bíblia. Que todo mundo conhece essa história, que é de Maria Madalena, que ela foi prostituta, que foi achada em adultério. E o único que poderia realmente julgar e apedrejar ela fez o quê? Amou ela. E fez o quê? Não condenou ela em nenhum momento da trajetória que ela teve para com que ela viesse até ele. E quando Jesus olhou para ela, eu com certeza, eu penso e fico imaginando essa cena entre o olhar de Jesus e o olhar dela de joelhos falando, ela se sentindo indigna de estar na presença de Jesus. E Jesus chegar para ela e falar, cara, alguém te condenou? Alguém te julgou? Ele não condenou ela, correto? Condenou? Poderia.
Poderia ter apedrejado, poderia ter julgado ela, poderia ter lançado no fogo do inferno. Como muita gente fala que se você não fizer isso, aquilo, você vai ser lançado no fogo do inferno. Mas, cara, deixa eu te falar um negócio. Todos os dogmas criados por homens são leis. Então você está no tempo de Jesus, no tempo da graça. Entende que ele é o teu pai, entende que ele te ama, entende que ele é só amor. Lógico que ele é justiça e que ele não concorda. E eu não estou falando isso aqui para você continuar pecando, tá? Eu não estou falando que porque Jesus é amor, você vai continuar pecando. Mas por amor, por causa do amor de Jesus, nós paramos de fazer as coisas. Nós não queremos no sentido de decepcionar Jesus, não é? Assim, quando você ama alguém, você não faz de tudo para não decepcionar essa pessoa, mas você tem que estar cheio desse amor, você tem que estar cheio do amor de Deus, você tem que deixar o amor de Deus entrar na sua vida. Você tem que deixar isso te consumir todo o seu coração, porque a nossa vida é ruim, o nosso coração é ruim. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E maldito do homem que confia em outro homem. Mas não no sentido de confiança, no sentido de não confiar nunca mais, eu não vou confiar em mais ninguém, que eu vou viver sozinho. Não é isso, porque a gente foi criado para viver em sociedade, a gente foi criado para viver uns com os outros. Porque se não fosse assim, Deus não teria criado a igreja, Deus não teria criado 12 discípulos, ele teria vindo sozinho, teria feito tudo sozinho. Mas ele fez o quê? Ele criou discípulos para que hoje a palavra chegasse a todos nós. A palavra chegasse a todo mundo. Então, vamos parar de julgar, vamos parar de, sabe, de se importar com o julgamento alheio. Hoje a gente está num século assim, ó, que, cara, as informações estão aí, a gente tem acesso ao YouTube, a gente tem acesso às informações, né? Vamos deixar nossa vida contagiar outras vidas e transformar outras vidas que são necessárias para que Deus possa cumprir o seu propósito de levar a sua palavra por todo mundo, nos quatro cantos da terra, antes que ele venha, antes que o tempo é chegado, que ele vai vir, ele vai arrebatar a sua igreja. E se você não acredita nisso, sinto te dizer, você precisa ler um pouco mais a palavra, você precisa entrar em contato com o Senhor. E ao longo dessa jornada, eu vou te mostrando que Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Então, por mais que a gente passe lutas, aflições, e você vai chegar e vai perguntar um dia pra mim, cara, mas você já teve lutas e aflições todo dia. Todo dia é um dia mau, mas se você orar, se você se dedicar a Deus, se você realmente colocar Ele em primeiro lugar, como a Bíblia diz, coloca o Senhor em primeiro lugar, busca primeiro o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Eu te garanto que não é a minha palavra que eu estou falando agora, porque você vai ganhar, você vai receber, que você não sei o que. Não, eu te garanto que Deus ele vai te abençoar, porque Ele não tem como voltar com a palavra dele, não tem como te prometer algo e ser mentiroso. Eu posso, muitas vezes, te prometer algo como ser humano e eu falhar, porque nós somos falhos, né? A gente, às vezes, faz isso, promete alguma coisa pro filho, daqui a pouco eu compro e não volta mais na loja, né? Ou, tipo assim, realmente não quis entristecer o filho porque não tinha dinheiro naquele momento para comprar e você prometeu e não conseguiu cumprir. A gente falha, mas Deus não. Deus, quando Ele joga a sua palavra, Ele falou assim, ó, no princípio, Jesus, ele fez o quê? Deus, ele fez o quê? Eles são uma trindade, mas eles já estavam ali pairando sobre a terra. E quando ele criou o mundo, ele falou, haja luz. E teve o quê? Teve intervalos de segundo que Deus não cumpriu, ou que Deus se esqueceu, ou que ele realmente não conseguiu fazer e não houve luz? Não. Quando ele disse haja luz, houve luz. Quando ele disse haja as trevas, houve trevas. Quando ele disse haja o firmamento da terra, houve o firmamento da terra. Quando ele disse haja separação das águas entre os mares, houve separação. Quando ele disse haja os peixes, os animais da terra e tudo que há, ele viu que ficou bom, ele falou, não, agora tá legal, agora eu criei o que eu realmente queria. Mas tudo ele falou através da palavra, então não existe, não tem como alguém falar para você que Deus vai te dar um negócio que Deus não vai te dar. Então, tá aqui, ó, o manual tá aqui, tá a Bíblia. A palavra está escrito. Tá escrito. Se tá escrito, vai acontecer. Se você tiver fé e falar
Vai acontecer. Sabe por que que muitas vezes a gente não recebe? Por causa da nossa própria não fé. Porque se você for ver em todas as passagens que a maioria dos milagres aconteceram de cura, de libertação, foi o quê? As pessoas falavam dentro de si, cara, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Se tão somente eu fazer isso, eu vou conseguir ser curado. Imagina o cego gritando. Imagina comigo essa cena, e eu já vou terminar o vídeo. Imagina essa cena comigo, você cego de nascença, e aí você ouve falar de um cara na sua cidade que está vendo que cura, que tem uma cura, que você pode voltar a enxergar, que você pode. Você não iria correndo lá? Naquela época de Jesus não tinha smartphone. Naquela época de Jesus não tinha megafone, não tinha panfleto, não tinha nada disso. Não tinha um anúncio passando na frente dele falando assim: olha, vem a palavra, olha aqui, você vai ser curado. Não existia nada disso. Ele gritou 3 vezes. Imagina comigo ele gritando 3 vezes no meio de uma multidão. Porque a maioria das vezes que Jesus caminhava com uma multidão atrás dele. Então imagina você gritando no meio de uma multidão: Ei, Jesus! Tem misericórdia de mim! Imagina isso. Imagina você fazendo isso e tendo a esperança, ou sei lá, o que passou na cabeça do cego. Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me ouvir? Será que eu faço? Será que eu não faço? Isso entra também naquela questão do julgamento. Será que eu sou apto para ser de Jesus? Será que eu não sou apto? Será? Eu sou muito pecador. Eu não sei o que. Cara, esquece isso. Para de se julgar e se condenar. E deixa Jesus entrar na sua vida. Simples, ponto. E ao longo do tempo ele vai tirando todas as coisas impurezas. É ele, é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. Está escrito na palavra sobre isso, sobre que ele vai continuar a boa obra e vai terminar até o fim das nossas vidas. Então a gente precisa entender isso. Então imagina comigo, voltando ao ponto do cego. Imagina isso. Você gritando 3 vezes, ele realmente para, ouve e vai te atender. E ele fala: o que queres que eu te faça? E o cego: eu quero ver. Ele realmente foi confirmar se realmente o cego falou só por falar ou se ele realmente tinha fé. E ele falava: vai, a tua fé te salvou. E em nenhum momento o cego voltou para agradecer, ou enfim, Jesus não corria atrás das pessoas nesse sentido. Jesus apenas veio para fazer e ser a vontade de Deus aqui na Terra. E muitas vezes a gente fica nesse ponto, nessa questão que tipo, eu tenho que me meter na vida dos outros, que eu tenho que fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. E a gente acaba perdendo o foco de Jesus. Então é essa palavra que eu queria deixar no seu coração. Não perca o foco de Jesus, não se importe tanto em querer fazer as coisas para aparecer, ou para ser julgado, ou para deixar de julgar, ou enfim. Entenda essa palavra, que essa palavra entre no seu coração e que ela possa gerar frutos e bons frutos. E eu deixo essa palavra com você, que Deus possa te abençoar, você possa comentar se você não gostou, se você gostou. Comenta aqui sobre qual assunto você quer ouvir dentro das escrituras, o que você tem mais dificuldade, porque a gente vai fazer uma jornada espiritual sobre as coisas, sobre o nosso dia a dia, sobre o que Deus quer falar, sobre o nosso entendimento, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente não consegue entender. Deus, ele nos dá sabedoria, é só a gente pedir, beleza? Então, já clica, segue, comenta, compartilha e bora pro próximo vídeo que eu sempre vou estar atualizando vocês aqui, beleza? Me chamo Kamal e espero que vocês tenham gostado dessa palavra.